A voz de Catarina ecoou no escritório vazio como um trovão abafado, quebrando o silêncio da noite lisboeta que se infiltrava pelas janelas altas do edifício na Avenida da Liberdade. Inês, de pé junto à secretária, com as mãos tremendo sobre uma pilha de documentos, sentiu o coração parar por um instante. Aquelas palavras, ditas com uma dor tão crua, eram o fim de tudo o que haviam construído em segredo ao longo dos últimos 2 anos. Catarina de Almeida, CEO da Almeida Vinhos, uma das maiores exportadoras de vinhos portugueses para o mundo, era uma mulher de 42 anos cuja presença impunha respeito. Alta, com cabelos negros que caíam em ondas perfeitas, olhos verdes que pareciam capturar a luz do Douro, ela herdara o império familiar depois da morte do pai, um homem conservador que sempre sonhara com um neto para continuar o nome. Catarina gerira tudo com mão firme, as vinhas no Alto Douro, as adegas no Porto, as negociações em Londres e Nova Iorque. Mas ninguém sabia do vazio que a consumia por dentro, daquela saudade profunda de algo que nunca ousara nomear até conhecer Inês. Inês Ferreira, 29 anos, viera do Alentejo para Lisboa em busca de uma vida melhor. Secretária executiva, eficiente e discreta, com olhos castanhos que escondiam uma intensidade vulcânica e um sorriso que iluminava os dias cinzentos de Catarina. Fora contratada por recomendação, mas desde o primeiro olhar trocado numa reunião, algo se acendera. Um toque acidental na mão ao passar um relatório, um olhar prolongado demais durante uma viagem de negócios ao Porto. Aos poucos, as noites tardias no escritório transformaram-se em confissões sussurradas. Eu amo-te, Catarina. Mais do que tudo, dissera Inês uma noite, após uma degustação de vinhos onde o Porto Vintage as deixara ligeiramente embriagadas. Catarina, que sempre se orgulhara da sua compostura, cedera. Beijara-a ali mesmo, entre garrafas de colheita tardia, prometendo um futuro juntas. Um dia, vamos embora. Para um lugar onde ninguém nos julgue. Prometo-te, minha Inês. Mas agora Catarina recuava. A pressão aumentava. A mãe de Leonor, uma viúva devota que frequentava a missa diariamente na Sé do Porto, pressionava por um casamento conveniente. Precisas de um homem ao teu lado, Catarina. Alguém que dê continuidade à família. Esta empresa não pode cair em mãos estranhas. Os acionistas murmuravam sobre a sucessão, o mercado exigia estabilidade. E havia o noivo arranjado, Miguel, um empresário do setor vinícola, viúvo como a mãe aprovara. Inês sentia o peito apertar. Por dentro, gritava, como podes fazer isto? Depois de tudo? Eu abandonei a minha vida no Alentejo por ti, sonhei com uma casa nossa junto ao mar, em Cascais, onde poderíamos ser livres. Mas as palavras não saíam. Apenas lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Então é assim? Acabou? Catarina aproximou-se, o perfume dela, um misto de jasmim e terra molhada das vinhas, invadindo Inês como uma lembrança dolorosa. Não é o fim. É só. Por agora. Preciso de tempo. A família, a empresa. Tempo, pensou Inês, o coração despedaçado. Tempo para esqueceres o que sentimos? Para te casares com ele e fingires que eu nunca existi? A saudade já a invadia, uma melancolia profunda, típica das almas portuguesas, misturada com raiva. Saudade de um amor que mal começara a viver à luz do dia. Naquela noite, Inês saiu do escritório sem olhar para trás. As ruas de Lisboa, com os elétricos rangendo e as luzes dos cafés, pareciam zombar da sua dor. Sentia-se traída, não por um beijo roubado, mas pela covardia de Catarina. Prometeste-me um futuro. E agora? Catarina ficou sozinha, olhando o Tejo ao longe. O que estou a fazer? Interrogava-se. Perder a única pessoa que me faz sentir viva por causa de aparências?
Mas e se perder tudo? A herança do pai, o respeito da sociedade. A culpa roía-a por dentro, uma dor surda que se misturava ao desejo reprimido. Amava Inês com uma intensidade que a assustava, um amor que desafiava as tradições familiares, as expectativas de uma Portugal ainda marcada pelo peso da igreja e da família. Dias passaram. Inês evitava o contacto, respondendo apenas profissionalmente. Catarina sentia a ausência como uma ferida aberta. Nas reuniões, os olhares cruzados eram punhais. Inês pensava, como posso trabalhar aqui, vendo-a todos os dias, sabendo que ela escolhe o medo em vez de mim? Uma tarde, durante uma viagem ao Douro para supervisionar a vindima, Catarina tentou aproximar-se. As vinhas douradas pelo outono, o cheiro da terra fértil, evocavam memórias das primeiras confissões. Inês, fala comigo. Não suporto esta distância. Inês, com a voz tremula, distância? Tu criaste-a, disseste que não podias mais. Foi o pânico. A minha mãe descobriu algo. Uma mensagem tua no meu telemóvel. Ameaçou deserdar-me se não me casasse com Miguel. Inês sentiu o mundo desabar. Então é isso. A família acima de tudo. E tu vais ceder? Vais trair o que sentimos? Catarina baixou a cabeça. Não sei. Mas prometi-te um futuro. Ainda o quero. Palavras vazias, pensou Inês. Promessas que o vento leva, como as folhas destas vinhas. A dor interior era imensa, uma saudade antecipada de um amor que escorria pelas mãos. Regressaram a Lisboa em silêncio. Inês decidiu, precisava de distância real, pediu transferência para a filial no Porto. Catarina, ao saber, sentiu o chão sumir. Vou perdê-la para sempre? O Porto acolheu Inês como um abraço melancólico. A cidade, com as suas pontes sobre o Douro e as adegas antigas, parecia coar a sua dor. Mudara-se para um apartamento pequeno na Ribeira, com vista para o rio que brilhava ao pôr do sol. Trabalhar na filial era mais calmo, longe dos olhos de Catarina, mas a saudade não a abandonava. Acordava à meio da noite, lembrando o toque dela, o sussurro das promessas. Por que razão o amor tem de ser tão cruel? Interrogava-se, olhando as gaivotas sobre o água. Catarina, em Lisboa, afundava-se no trabalho. As reuniões com Miguel tornavam-se frequentes, jantares formais onde ele falava de alianças comerciais, de filhos, de uma vida tradicional. Ela sorria mecanicamente, mas por dentro gritava: isto não sou eu. O meu coração pertence a Inês. A mãe aprovava, os acionistas aplaudiam a estabilidade. Mas a culpa era um peso constante. Traía-a. Pela covardia, pelo medo de perder o legado do pai. Escrevia mensagens que nunca enviava: tenho saudades tuas. Cada dia sentia um vazio. Apagava-as, temendo piorar tudo. No Porto, Inês tentava reconstruir a vida. Conheceu Ana, uma fadista numa casa de fado na Rua das Flores. Ana cantava com uma voz rouca, cheia de saudade, letras sobre amores perdidos. O fado é isto, disse-lhe Ana uma noite, após uma atuação. Dor que se transforma em beleza. Inês confidenciou parte da história, sem nomes. Ana ouviu, os olhos compreensivos. Aos poucos, uma amizade nasceu, com toques de cumplicidade que Inês rejeitava. Não posso. Ainda amo Catarina. Mas a solidão pesava. Numa noite chuvosa, após ouvir Estranha Forma de Vida, Inês chorou sozinha. Estranha forma de vida, este coração meu. Bate por quem não o quer.
A melancolia portuguesa invadia-a, misturada à raiva pela traição implícita de Catarina. Em Lisboa, Catarina anunciara o noivado. A notícia saiu nos jornais económicos. Aliança entre Almeida Vinhos e concorrente fortalece mercado. A mãe exultava, mas Catarina sentia-se morta por dentro. Na noite do anúncio, bebeu sozinha um Porto Velho, lembrando a vindima com Inês. O que fiz? Prometi-lhe tudo e roubei-lhe. Decidiu ir ao Porto sob pretexto de inspeção. Encontrou Inês na adega principal. O ar cheirava a madeira e uva fermentada. Parabéns pelo noivado, disse Inês, a voz fria. Catarina estremeceu. Não é o que parece. É só para acalmar as águas. Inês riu amargamente. Acalmar as águas? Vais casar-te, Catarina. Isso é traição pura. Não vou consumar nada. É um acordo. Depois, divorcio-me e vamos embora juntas, como prometi. Promessas novamente, pensou Inês, o coração dividido entre esperança e descrença. Quero acreditar, mas a dor é demais. E se não conseguires? Vais sacrificar-nos pelo dinheiro, pela família? Catarina aproximou-se, os olhos marejados. Amo-te mais do que tudo isto. Mas o medo. A sociedade, a igreja, as tradições. Inês recuou. Então vai. Casa-te. Deixa-me em paz. Catarina partiu destroçada. Na viagem de regresso, o comboio ao longo do Douro parecia levar embora os últimos fragmentos de esperança. Meses passaram. O casamento aproximava-se. Inês, no Porto, começava a sair com Ana. Não era amor, mas conforto. Beijos tímidos numa noite de fado, mãos dadas junto ao rio. Mas sempre pensava em Catarina. Porque não consigo esquecer? Esta saudade mata-me. Catarina, na véspera do casamento, recebeu uma carta anónima, fotos dela e Inês, tiradas em segredo. A ameaça, publicar se o casamento não prosseguisse. Entrou em pânico. Quem? Um acionista conservador? A mãe? A traição verdadeira começava. O dia do casamento amanheceu cinzento em Lisboa. A igreja de São Roque, ornamentada com azulejos dourados, enchia-se de convidados ilustres. Catarina, no vestido branco que a mãe escolhera, sentia-se uma impostora. Isto é o fim da minha vida verdadeira, pensava, o peito apertado por uma angústia profunda. Inês, no Porto, vira a notícia online. Dor excruciante. Casou-se. Traiu-me completamente. Chorou horas, a saudade transformando-se em ódio. Ana consolava-a, mas Inês afastava-se. Ninguém substitui Catarina. A recepção no Palácio de Queluz foi faustosa, vinhos Almeida fluindo, tostas de bacalhau, música suave. Miguel beijava a mão de Catarina para as fotos. Ela sorria falsamente. Na lua de mel forçada no Algarve, Catarina confrontou a solidão. Miguel respeitava o acordo, quarto separado, mas a pressão familiar era imensa. Casei-me por medo. Perdi Inês para sempre. Descobriu o autor das fotos, um primo ciumento, querendo parte da herança. Confrontou-o, mas o dano estava feito. Escreveu a Inês, foi um erro. Tudo por pressão. Amo-te ainda. Inês recebeu a carta semanas depois. Raiva inicial, agora? Depois do casamento? Mas a saudade venceu. Respondeu, prova ou deixa-o.
Catarina hesitava. A empresa prosperava com a aliança, a mãe vigiava. Mas a melancolia consumia-a a noites insones, lembrando o toque de Inês, o riso partilhado. Inês, influenciada por Ana, começava a questionar. Mereço mais do que migalhas. Mas o amor persistia, uma dor doce amarga. Um escândalo eclodiu, Miguel traíra Catarina com uma amante. A imprensa devorava. Catarina viu a oportunidade. Posso divorciar-me sem perder tudo. Mas a mãe opôs-se ferozmente. Divórcio? Escândalo. Pensa na família. Catarina, pela primeira vez, rebelou-se. A família sou eu. E o meu coração escolheu Inês. A confissão à mãe foi tempestuosa. Lágrimas, acusações de pecado, referências à Bíblia. De Leonor deserdou-a temporariamente. Catarina viajou ao Porto. Encontrou Inês na casa de fado. Deixei-o pedir divórcio. Por ti. Inês, olhos incrédulos, agora acreditas no nosso futuro? Sim. Perdi muito, mas ganho-te. Abraço apaixonado, mas Inês recuou. Doíste-me tanto. A traição. Perdoa-me. A cobardia foi a minha traição. Conflito interior de Inês, quero-a, mas o medo de nova dor. O reencontro foi agridoce. Inês aceitou voltar a Lisboa, mas devagar. Moravam separadas, encontros discretos. Catarina lutava pelo divórcio, enfrentando tribunais e família. A sociedade murmurava, a CEO divorciada. Escândalo. Mas Portugal mudava, direitos iguais existiam, aceitação crescia nas cidades. Catarina perdeu parte da herança, mas reteve controle da empresa. Acionistas hesitantes, mas o talento dela prevaleceu. Inês sentia insegurança. E se ela recuar novamente? Pesadelos de abandono. Catarina provava amor diariamente, jantares caseiros, passeios no Tejo, promessas renovadas. Uma noite, ouvindo fado em Alfama, esta saudade que sinto é por ti, mas agora és minha. Inês derretia, mas feridas demoravam a cicatrizar. Conflito culminou quando Miguel contestou divórcio, alegando fraude. Catarina enfrentou julgamento público. Inês apoiou-a, mas internamente, vale a pena este sofrimento? Catarina ganhou. Livre finalmente. Mas a mãe adoeceu. Culpa, fui eu que a matei com a desilusão. Inês consolou, escolheste a felicidade. Isso é coragem. Amor aprofundava-se, maduro, com cicatrizes. Liberdade trouxe desafios. Mudaram-se juntas para Cascais, casa com vista-mar. Vida discreta, mas feliz. Catarina delegava mais, viajava com Inês. Visitas ao Douro, agora como casal. Mas sombras persistiam. Inês temia recaída, Catarina culpava-se pela dor causada. Terapia ajudou. Conversas profundas sobre medo, tradição, amor verdadeiro. Sociedade evoluía, amigas aceitavam, algumas famílias rejeitavam. Viagem ao Alentejo, Inês mostrou raízes a Catarina. Oliveiras centenárias, festas populares. Catarina sentiu-se parte. Aqui ninguém julga, disse Inês. Mas internamente, Catarina ainda carrega o peso da traição passada. Inês, o perdão é diário. Alta tensão, ex-mãe de Catarina tentou reconciliação, mas com condições. Catarina recusou.
A minha família és tu agora. Lágrimas, abraços. Amor vencia. Anos depois, em Cascais, vida serena. Catarina semi-reformada, Inês gerindo projetos culturais sobre vinhos e fado. Adotaram uma criança, possível em Portugal progressista. Família própria, cheia de amor. Saudade transformara-se em gratidão. Dor passada tornar amor mais forte. Numa noite, junto ao mar, prometeste um futuro. Cumpriste. Catarina, apesar das traições a mim mesma, sim. Beijo sob estrelas. Vida humana, imperfeita, mas redimida. Em Portugal, onde tradições e modernidade se entrelaçam, amor prevalecera. Não sem dor, mas com humanidade profunda. Fim de uma história de promessas quebradas e reconstruídas, de saudade que cura.